Primeiro, queria dar boa noite a todas e todos aqui presentes, agradecer enormemente, não só a disponibilidade das professoras em conversar com a gente aqui hoje, mas sabemos que estamos todos muito cansados de tela, então é sempre muito legal ver uma sala cheia para a gente poder conversar sobre esse assunto tão interessante, que quais são os meios, qual é a história das mulheres da tecnologia. Então, eu queria começar aqui agradecendo, e agradecendo também a equipe que nos ajudou, tanto a equipe da Concepto quanto do PPT, dizer que tem sido um esforço muito interessante, muito legal a gente construir agora, no meio da pandemia, novos modelos, novas formas, novos meios da gente conseguir aprender e não parar nesse processo. Então, queria apresentar aqui as nossas palestrantes da noite, a professora Nadeja Marques, que é a autora do livro, que a gente vai conversar aqui um pouco sobre as mulheres do Vale do Silício. Ela é fundadora do Centro da Justiça Global, atualmente conduz uma pesquisa de pós-doutorado na Universidade de Coimbra, em Portugal. Sandra, depois a gente troca as figurinhas, é doutora em Direitos Humanos e Desenvolvimento pela Universidade de Paulo, em Sevilha, na Espanha. Tem um longo currículo, aí depois eu deixo ela contar para vocês. Então, professora, muito obrigada por ter aceitado aí do outro lado do mundo, conversar com a gente. Acho que vai ser uma experiência muito legal. E aqui, professora Teles Pedroso, advogada, especialista em Direito Civil e Processo Civil, em Filosofia Política e Jurídica, mestre em Direito Negocial, coordenadora do Programa de Formação Complementar, Direito e Tecnologia e professora de Direito Empresarial da Universidade Estadual de Londrina. Muito boa noite e muito obrigada às duas por terem aceito esse nosso convite e aceitarem participar desse debate. A gente vai dividir aqui, conversar um pouco sobre a realidade dos Estados Unidos e a realidade do Brasil. Eu vou aqui passar a palavra para a professora Nadeja, depois eu passo a palavra para a professora Tamis. Professora, a palavra é toda sua. Obrigada, muito boa noite a todas e a todos. Também, para mim, é um prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre esse tema interessante, mas também muito importante. Eu queria dar os parabéns à Conceptual Courses, à Mônica, à Ariane, pelo trabalho que estão desenvolvendo e pelo convite e pela organização desse encontro. Obrigada a Tênis por concordar em participar, oferecendo a todos nós a sua experiência e conhecimento na área. Eu queria fazer um full disclosure aqui. A Temis e eu nos conhecemos na Califórnia, no coração do Vale do Silício, quando eu estava trabalhando já sobre a pesquisa em questão de gênero nas empresas de tecnologia da região. Isso foi, me ajuda aí, Temis, 2016? 2018? 18. Então, aí a vida dá tantas voltas e agora nós estamos nos reencontrando aqui nesse evento virtual, mas tomara que um dia, quem sabe, vai ter uma versão presencial, né? Sim. Quero ver você aqui em Londrina. Em Londrina, onde for, tô indo. Eu sou Nadezhda Marques, eu sou pesquisadora em Direitos Humanos, a minha formação em Economia e Direitos Humanos com um enfoque na questão de saúde pública e gênero. Eu trabalhei em várias pesquisas de direitos humanos, pesquisas pontuais sobre violência e discriminação de gênero no Brasil, em Angola e nos Estados Unidos. Eu morei 10 anos na Califórnia, eu trabalhava na Universidade de Stanford, eu fazia parte da equipe de gerência de um programa de direitos humanos em um dos centros da universidade, e eu também trabalhava na Faculdade de Medicina em algumas pesquisas mais relacionadas à saúde pública. Nesse tempo, eu fui conhecendo várias pessoas no Vale do Silício e me despertou essa questão da discriminação que acontecia ainda em um lugar que seria tão avançado, num lugar que o mundo inteiro
olha para em busca de inspiração, em busca de motivação e de respeito, e até mesmo uma reverência que existe em relação ao Vale do Silício. Então, para essa pesquisa, né, que a Mônica comentou, ela faz parte desse livro, e eu queria começar essa apresentação trazendo uma citação do livro. Então, o livro, ele é baseado numa entrevista que eu fiz com mais de 100 mulheres do Vale do Silício, atuantes nas mais diversas funções e indústrias. Eu comecei trabalhando na questão das indústrias de tecnologia, mas também as startups são tão importantes e a questão da educação também é tão importante que eu acabei abrangindo. Então, o livro é esse, ele ainda só está disponível em inglês, né? Nevertheless, They Persist, que a tradução do título seria mais ou menos: apesar de tudo, elas persistem. Como as mulheres sobrevivem, resistem e se engajam para obter sucesso no Vale do Silício. E a citação que eu escolhi para começar, ela está na página 25, é uma citação de uma entrevistada, Bianca, de San José. Tá? Eu vou traduzir aqui a citação dela. A verdade é que o Vale do Silício é muito parecido com o restante do país, com homens brancos sempre na liderança. Mas o Vale do Silício não quer admitir isso. O discurso aqui é que valorizamos a diversidade, a inclusão. Temos alguns programas nesse sentido, aqui e ali, mas não vemos muita mudança. Eu não entendo como se consegue criar inteligência artificial, mas não se consegue mudar o comportamento humano. Eu escolhi essa citação porque inclui muitos aspectos que eu gostaria de tratar com vocês aqui hoje. Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que falar é por que esse interesse pelo que acontece no Vale do Silício. Eu já dei uma pista, mas basicamente o Vale do Silício tem uma fama, né, ganhou um peso mundial e expandiu, é mais do que uma região geográfica. Se você for falar, geograficamente, o que é, onde é que fica? Aí ele começou ali perto da Stanford, da universidade, mas atualmente é desde San José, da cidade de San José, até São Francisco, e continua crescendo, né? E é nessa região onde estão sediadas as gigantes de tecnologia, como a Google, a Apple, a Intel, todas, HP, Facebook. Mas como eu falei para vocês, além das gigantes, também tem milhares de startups que estão criando, inovando e também são responsáveis por muito do que se produz na região, da economia da região. E no mundo de hoje, movido por software, onde programação é a nova linguagem, é basicamente um novo conceito de alfabetismo, essas empresas, elas estão transformando os conceitos de moeda, de governo, elas estão transformando o mercado de trabalho, as relações sociais, elas estão transformando até a essência da biologia humana. Então, querendo ou não, as inovações e criações que vêm a partir do Vale do Silício influenciam o mundo todo e nos afeta a todos. As mulheres não podem se dar o luxo de ficar de fora dessas transformações. E as empresas, ao meu ver, não podem ser nem tão incompetentes, nem tão injustas para deixar de fora dessas transformações grupos inteiros, inclusive o grupo da mulher, que são grupos grandes da humanidade. Mas bem, então, apesar disso, apesar dessa importância toda, como eu li nessa citação, o Vale do Silício ainda é um ambiente marcado pelo patriarcado. O que eu quero dizer com isso? Vejam bem, o patriarcado
como organização que determina que o homem tem poder sobre a vida das mulheres, existiu em graus diferentes em muitas sociedades desde muitos anos. Eu acredito que foi mais acentuado e institucionalizado, essa palavra-chave, nas sociedades ocidentais durante a Revolução Industrial, quando houve uma reestruturação de como as famílias deveriam ser organizadas e que, se por um lado criou oportunidade para as mulheres de trabalhar, receber salário, por outro lado, estabeleceu que o valor do trabalho de uma mulher era menor do que o valor do trabalho de um homem. Tá? É essa a ideia, o valor do trabalho da mulher ser menor que o valor do trabalho de um homem, que ainda persiste no Vale do Silício. Por uma série de razões, eu, assim, não, nessa pesquisa que eu fiz, não tive condições de abordar todas as razões, mas eu quero colocar para vocês algumas ideias. Bem, em primeiro lugar, é preciso entender que, sendo um problema social, a discriminação de gênero, sendo um problema social, precisa de uma mudança social, uma mudança cultural. E uma mudança cultural, ela só ocorre quando existe transparência, quando existem dados que a gente possa averiguar, estudar, e quando existe uma liderança. Tá? Então, embora quase todas as big techs, né, como são conhecidas, nome chique, embora todas elas possuam um departamento de diversidade e inclusão, elas também defendem os dados sobre os seus quadros profissionais como se fosse top secret, dados altamente confidenciais. Então, as mesmas empresas, olha que curioso, as mesmas empresas que querem que você compartilhe tudo da sua vida, tudo, até os momentos mais íntimos, não querem publicar os dados sobre os seus quadros de funcionário. E nós precisamos saber quantas mulheres trabalham nessas empresas, em que cargos elas trabalham, quanto elas ganham. Precisamos saber o salário dos homens e das mulheres que desempenham a mesma função para poder comparar, para saber se há ou não discrepância de valores. Bem, então a gente precisa de transparência. Precisamos de mais dados sobre o assunto e precisamos de liderança. Essa liderança que eu falo é no sentido, liderança empresarial, liderança de fazer com que as empresas implementem as leis que existem, a gente pode falar também sobre elas, mas é uma liderança que tem uma visão que vai além do que é preciso fazer. Uma liderança que realmente acredita na igualdade de gênero. E é muito curioso porque nos Estados Unidos, toda empresa que presta um serviço ao governo americano precisa declarar como se compõe o seu quadro de funcionários. Tá? É um requisito. Se você vende, presta serviço ou tem alguma relação com o governo, você precisa explicitar o seu quadro de funcionários. É a lei. A lei existe. Mas aqui que está o problema. Não existem instrumentos eficazes para a fiscalização e a atuação no caso da empresa que diz respeito à lei. Ou que, o que mais acontece, demora para atender às demandas da lei. Então, nós temos empresas como a Google e a Facebook, que divulgam os dados incompletos ou defasados em 1, 2, 3 anos, eles não estão nem aí para cumprir e demonstrar, fazer esse demonstrativo. Por que eles não estão nem aí? Porque o quadro não é tão bonito, porque o discurso da inclusão não bate com a realidade. Então, há lei, mas não há instrumentos de fiscalização, de remediação.
E não é somente em relação à desigualdade de gênero. Também, aqui nos Estados Unidos, é muito visível essa discriminação em relação à raça e etnia. Nos dados que eu tenho, por exemplo, em 2018, quando eu publiquei esse livro, apenas 3% da força de trabalho nas empresas de tecnologia do Vale do Silício era composta por negros. E menos de 7% era composta pelo que aqui os americanos classificam de hispanos ou latinos. Lembrando que não se tratam de cargos de liderança, são cargos gerais, na empresa, cargos geral. Então, pode ser um faxineiro, pode ser um segurança, pode ser uma secretária, não sabemos, né? É um número global. Então, além da falta de transparência, a falta de dados, uma outra questão que eu vejo que perpetua a situação de desigualdade nas empresas do Vale do Silício é o fato que se costuma colocar a responsabilidade, o ônus da desigualdade de gênero sobre as próprias mulheres. Então, esses programas, esses departamentos de diversidade, de inclusão, eles não estão tratando a questão como um todo, eles estão tratando a questão individual. E aí tem muitas estratégias, e eu coloco estratégias entre aspas, tá? Que tentam promover o sucesso individual dentro do status quo. O que eu quero dizer com isso de novo? Bem, desde pequenininha, tá? Nas escolas, as meninas ainda são comparadas aos meninos. Ouvimos coisas do tipo, as meninas são tão boas em matemática como os meninos, as meninas são tão boas em futebol como os meninos. O tempo todo comparando, usando os meninos como medida de avaliação, como a medida, o parâmetro a ser alcançado. A gente poderia simplesmente dizer meninas e meninos são bons em matemáticas, meninas e meninos são bons em futebol. Ainda não chegamos lá. Nas universidades, vários programas com o intuito de promover igualdade de gênero, eles anunciam que são cursos e programas para que as mulheres alcancem um nível melhor, o nível dos homens. O termo que se usa, né, muito em inglês é build skills to catch up. Catch up é para alcançar. Alcançar o quê? No caso, os homens. Qual é a mensagem aí? É a mensagem de que as mulheres ainda não estão prontas, de que ainda não possuem conhecimento suficiente, talento, técnicas necessárias, etc. Aí chega no trabalho, chega na empresa de tecnologia e o que os programas estão fazendo? Os programas de diversidade e inclusão. Eles ensinam às mulheres que elas precisam fazer mais, trabalhar mais, serem mais assertivas, precisam negociar salários, precisam ser agressivas nas relações, precisam fazer marketing pessoal, precisam fazer networking 24 horas por dia. Esses programas, o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que, de alguma forma, a desigualdade de gênero é culpa das mulheres. E que se você não alcançar seus objetivos, a culpa é sua, porque você não trabalhou o suficiente, não foi assertiva, não fez networking, não, sei lá. Na maioria, não são programas de conscientização para a mudança de um sistema, para a mudança da forma de produção, para a mudança de uma cultura. Tá, e aí a gente pode falar em programas específicos de empresas específicas, mas eu queria trazer um pouquinho para um tema que a Mônica adora, que é a questão das empresas de digitalização e inteligência artificial. O que está acontecendo e por que é interessante a gente tratar dessa indústria, dessas empresas? Por quê?
independente do discurso, você consegue nessas empresas preservar o sistema patriarcal usando tecnologia. Como assim? A gente já está experimentando, vivendo um mundo onde a digitalização e a inteligência artificial estão eliminando, por meio de automação, muitos empregos que envolvem tarefas assim, mais rotineiras ou de baixo ou médio grau de dificuldade. Até aí, ambos, homens e mulheres, enfrentam um risco de perderem seus empregos, tá? Só que as mulheres, em média, enfrentam um risco maior do que os homens. As estimativas que eu vi, os estudos que eu vi, estão assim advertindo de que cerca de 180 milhões de vagas hoje ocupadas por mulheres no mundo todo vão correr esse risco de desaparecer nos próximos anos, devido aos avanços tecnológicos nessa área. Claro que, como somos multifacetadas e acometidas por opressões diferentes, calcadas em questões referentes à cor da pele, classe social, sexualidade, idade, sotaque, nacionalidade, para quem está aqui, né, nos Estados Unidos, entre outros, esse risco de automatização desproporcionalmente afeta as mulheres de alguns grupos. As mulheres negras, as mulheres acima de 40 anos, as mulheres com nível de escolaridade até o ensino médio. E a questão é ainda mais complicada porque já vemos situações concretas e casos em que o Big Data, a inteligência artificial, reforça vieses e perpetua preconceitos contra a mulher. Por exemplo, a esmagadora maioria dos profissionais nas empresas de inteligência artificial é composta por homens, cerca de 72% em 2020, ano passado. Nas gigantes de tecnologia, o Facebook, as mulheres ocupam 37% dos cargos. Na Microsoft, 28,6% dos cargos. E lembrem-se que é dos cargos gerais, como eu já tinha falado, né? Não são cargos nos setores de produção, como programação, inovação, setores de gerenciamento. Na Google, quando eu estava entrevistando, a maioria das mulheres trabalhava no setor de vendas. Interessante, né? No setor de vendas. A escassez de mulheres nessa indústria, ela pode motivar implicações no design de muitos produtos e nos produtos que são desenvolvidos, incorporando percepções dos seus desenvolvedores, ou dos homens, a perpetuação do estereótipo patriarcal nas tecnologias. Como assim? A gente fala de inteligência artificial e aí fica parecendo uma coisa muito distante ainda, né? As pessoas têm um pouco de desconfiança. Mas se a gente for ver a história das invenções, isso não é nada novo. Aliás, eu adoro contar um exemplo que eu acho o máximo, que ilustra essa situação perfeitamente, de como uma inovação, ou uma invenção ou tecnologia, ela perpetua a ideologia do patriarcado. E o exemplo que eu uso é a invenção da mala de rodinhas. Mala de rodinhas. Para quem viaja, ou viajava, né, antes da pandemia, sabe que mala de rodinhas é uma maravilha. Pois bem, vocês sabem quando que foi inventada a mala de rodinhas? Oficialmente, a mala de rodinhas, com patente e tudo, foi inventada em 1972. O homem já tinha pisado na Lua, mas não existia mala de rodinha. Por quê?
Existiam acessórios de rodinhas que você podia acoplar na mala, mas não existia mala de rodinha. Por quê? Sabe por quê? Porque as mulheres não deveriam viajar sozinhas. Tá? As mulheres viajavam com os homens. E os homens são o quê? Fortes. Quem carrega a mala? Os homens. Absurdo, né? É um absurdo. Se você gostou dessa história, ela faz parte de um livro que fala sobre a mãe das invenções. É mais ou menos como as boas ideias são ignoradas em uma economia construída para homens, tá? O livro é da Catrine Massal, depois eu posso colocar para vocês no chat. Ok, uma invenção simples como a mala de rodinhas. Volta então lá para a questão da inteligência artificial. Sabemos que a perpetuação dos estereótipos e a discriminação não é nova. O que acontece? Vamos olhar o reconhecimento facial. Vocês devem ter lido sobre problemas com essa tecnologia, que ela apresenta uma baixa eficiência no reconhecimento facial de mulheres. Mas funciona para o reconhecimento facial de homens, mas é muito ruim para o reconhecimento facial de mulheres, sobretudo de mulheres negras. Mais interessante ainda, que foi publicado na revista do MIT Technology Review, um estudo de que tem algoritmos que completam a imagem, né? Então, eles completam a imagem de um homem. 43% das vezes que esse algoritmo completava a imagem de um homem, retratava um homem vestido terno. E 53% das vezes que esse mesmo algoritmo completava a imagem de uma mulher, completava a imagem de uma mulher vestindo biquíni. Tá? Então, a discriminação e os estereótipos de gênero, de raça, religião, eles podem ser incorporados ao aprendizado da máquina. Eles podem ser incorporados através de duas vias. A primeira via que a gente estava falando um pouco era sobre a arquitetura do programa. Quem faz o programa e como faz o programa. A segunda via é pelo meio dos dados selecionados para treinar a inteligência artificial. Um pouco pesado, mas nesse sentido é que já se vê a necessidade e já está entrando uma parte do que pode ser feito. O que a gente pode fazer? Já temos diversas organizações nacionais e mundiais, como a OCDE, a Comissão Europeia, e o Brasil, a Temis depois vai me falar um pouco isso, me corrija se eu estiver errada, que estão elaborando princípios éticos para guiar essas tecnologias. O que eu queria lembrar é que existe uma estrutura de poder que direciona as empresas e existe uma estrutura de poder que guia as políticas públicas. As estratégias das empresas e as das políticas públicas, elas precisam estar em sintonia, elas precisam ser complementares. Há um limite do que as empresas podem fazer sozinhas e há um limite do que as leis ou as políticas públicas podem alcançar sozinhas. O ideal é que trabalhem de forma conjunta. Como? Com igualdade de leis e regras salariais, leis sobre licença parental, por exemplo, oferecer mulheres qualificações certas e oportunidades iguais desde a escola, desde a pré-escola, como insistir em maior transparência, mais dados por parte das empresas, ter um reconhecimento formal para as empresas que são mais inclusivas. Como? Ao meu ver, chave é a compreensão de que a discriminação de gênero é uma questão social e que estratégias individuais não são suficientes para a resolução do problema. É preciso uma mudança social, comportamental e institucional.
Então, eu vou parando por aqui para que a gente possa ouvir a Tênis e depois trocar ideias no debate. Obrigada. Gente, que máximo, né? Muito legal a gente pensar essas questões e olhar para esse olhar. Essa da mala de rodinha é fantástica, porque é exatamente isso, porque viajar está diretamente ligado à liberdade, ao exercício de autonomia, né? Então, como que eu não garanto essa autonomia desde os menores detalhes, né? E a coisa que você falou que eu fiquei pensando, que eu acho que a Tênis vai trazer isso, como o patriarcado é esse instrumento muito, muito bom para o capitalismo, né? Ele é anterior ao capitalismo, eu falo isso, mas ele foi incorporado, ele é um aliado do capitalismo, ele ajudou a organizar a sociedade e a sociedade de produção. Agora, nessa Revolução 4.0, sei lá o que a gente de fato está vivendo, nessa grande novidade da forma de organização da sociedade, de muda a forma da sociedade, de novo ele faz essa função. Eu acho que isso é uma coisa interessante a gente pensar. De novo, ele é, né, vamos dizer assim, um agente excludente das mulheres, um agente que faz com que os mesmos que já estão nas estruturas de poder se mantenham nas estruturas de poder, mesmo na mudança, vamos dizer assim, das próprias estruturas. Né? Você quase que um aluno meu que está aí, que hoje em dia mora em Londres, brincadeiras à parte, é quase igual à família real, né? Que consegue se manter, né? Ela se auto-recompõe sempre, em todos os momentos, de qualquer mudança. Né? Então, acho que isso é uma coisa da gente pensar. Então, muito legal, acho que esse é um grande assunto. Obrigadão, Nadege. Agora eu vou passar a palavra para a professora Tênis, e eu prometo que eu abro a palavra para todo mundo, para a gente poder conversar. Muito bem, gente. Então, boa noite a todos. Bom, quando eu preciso, antes de começar, eu preciso só fazer umas pontuações, né? Quando eu recebi, né, esse convite da professora Nadege, da professora Mônica, né? Fiquei super feliz, nem pensei duas vezes e tal. Puxa, que alegria encontrar de novo com a professora Nadejda. E depois caiu a ficha, eu vou ter que falar depois da Nadejda, isso não vai ser fácil. Mas, enfim, né, como a gente tem mais coragem que juízo, vamos tentar, né, falar alguma coisa aqui que possa vir de encontro, né, ao que já está sendo aqui muito bem pontuado, né, pela professora Nadejda, pela Mônica, e eu tenho certeza que por todo mundo que está aí refletindo com a gente. Bom, antes da gente montar, né, esse evento, a gente conversou um pouquinho para que não fosse ficando assim temas repetitivos, e aí eu falei com a professora Nadejda e com a Mônica no sentido de eu trazer um pouco do aspecto do que está acontecendo no Brasil, né, com relação às mulheres na tecnologia, né? Então, a professora Nadejda tem todo um estudo muito bem desenvolvido, muito bem estruturado no Vale. E a gente sabe que, é claro que a indústria de tecnologia no Brasil está crescendo a largos passos, mas é uma pequena parcela se comparada com o volume de negócios de tecnologia que nós temos no Vale do Silício. Ainda assim, é um setor em expansão, então vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, primeira coisa que eu trouxe aí para vocês, né? O que vem na cabeça quando a gente fala dessas duas expressões, mulher em tecnologia, né? E eu gosto de fazer essa pergunta, e eu não foi à toa que eu coloquei essas duas figurinhas aqui, tá? Quem assistiu, né, os dois filmes talvez identifique. Então, a de baixo é uma hacker de um filme chamado O Homem que Não Amavam as Mulheres. E a de cima também é uma hacker, mas é uma hacker do filme Emoji. Por que eu trouxe essas duas figuras? Porque quando a gente fala em mulher em tecnologia, e a Nadejda já pontuou isso quando ela estava falando sobre a questão dos percentuais, né, de pessoas trabalhando no Vale, realmente, assim, quando a gente fala mulher em tecnologia, pode ser em qualquer setor da tecnologia. Pode ser desde a programadora, a desenvolvedora de software, de aplicativo, mas também pode ser apenas e tão somente uma pessoa que está ali atendendo o telefone, atendendo o balcão, né, dentro de uma Big Tech.
Só que quando a gente fala em mulher na tecnologia, se a gente associa algumas das figuras chaves, como justamente a do programador, você pensa em determinados estereótipos. Eu acho genial, né, dentro dessa... E minha filha fez essa pergunta. Nesse filme do Emoji, que eu acredito que muitos de vocês não assistiram, talvez quem até filha assistiu, mas essa personagem, ela era a princesa. E ela foge, porque ela quer ir para a nuvem, e ela é uma brilhante hacker, mas ela tem que se travestir com gorro, com cabelo, porque ela não pode ser uma princesa e ser uma hacker e ir para a nuvem. Então, quando a professora Nadejda começou a falar ali, né? Não, mas ela tem que ser mais assertiva, ela tem que ser mais agressiva, ela tem que ser mais isso, mais aquilo. Esta cobrança, ela é tão drástica que muitas vezes a gente não só não percebe, como a gente acha que realmente é assim. Não, mas se eu quiser ter um cargo de gestão, eu vou ter que deixar, muitas vezes, a minha característica de lado, a minha sensibilidade de lado, a minha eloquência de lado. Ah, não, porque se falar demais ou não, se eu não tenho tempo para conversar muito e sei lá mais o quê. Então, quando a gente fala em mulher na tecnologia, o que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer que ela pode figurar em qualquer dessas áreas. Mas não vai ser fácil para ela figurar em qualquer dessas áreas. E isso não acontece só no Vale do Silício. Isso acontece aqui no Brasil também. Bom, eu trouxe alguns dados a respeito da presença das mulheres nas áreas que envolvem tecnologia no Brasil, tá? Esse saiu no Valor Econômico, né? Então, nas áreas de engenharia, aumentou a presença das mulheres de 22% para 25%, né? Mas ainda assim, é 1/3, né, do que é a presença masculina. Nas áreas de tecnologia, aumentou 5% também. Mas quando a gente vai ver, né, os cargos de liderança, a diferença grita, né? Cargos gerenciais, cargos de alta liderança como diretorias, né, raramente são preenchidos por mulheres. E não só não são preenchidos com mulheres, como quando o são, nós vamos ver que a remuneração possui uma diferença brutal. Trabalho em equipe, né? A gente vê também que a participação da mulher na equipe, ela nem sempre é bem-vinda, né? No máximo em 20% das equipes a gente tem mulher trabalhando, nas equipes que envolvem tecnologia. E não são em todos os cargos, né? A gente vê que elas são muito utilizadas na parte de marketing, né? Elas são muito bem aceitas na parte de marketing, mas algumas outras áreas é como se houvesse, e aí é este o termo que a gente vê reiteradamente sendo publicado em pesquisas. Muitas vezes declarados, e isso é o que mais choca, por mulheres, pelas próprias mulheres. A ausência de uma habilidade natural para determinados setores. Ou seja, está tão arraigado de que é uma área masculina ou mais própria ao homem, que algumas vezes isso acaba entrando no próprio, na própria crença, na própria convicção feminina de que realmente ela não poderia figurar ou não teria condições de realizar tão bem determinadas funções. Bom, aqui é que a coisa machuca, né? Por quê? Aumenta a vaga, a oferta de vagas no setor de tecnologia para mulheres, ainda que ela seja muito menor do que para homens. Paralelamente, reduz o valor do salário, ou seja, de 2017 para 2019, aumentou de 12% para 17%, né? Mas a diferença de remuneração aumentou também.
Ou seja, mais vagas estão sendo ofertadas para mulheres porque elas estão ganhando menos do que homens. É um grande negócio para a empresa. E aí a gente vê, né, que em cargos essa diferença ela pode variar, né? A gente vê que existem aqui alguns dados importantes, né? Inclusive dependendo do setor, mas em média a diferença é de 22%. E uma coisa que é importante a gente considerar, né? A pretensão salarial da mulher quando ela é recrutada, ela oferece uma pretensão salarial hoje menor do que a de homem. Quando elas são entrevistadas, elas dizem que elas veem numa pretensão salarial menor uma maior chance de ser aceita para determinados cargos que tradicionalmente não são preenchidos por mulheres. Ou seja, para eu chegar àquele cargo, eu aceito trabalhar fazendo a mesma coisa, ganhando menos. Porque pelo menos assim eu consigo chegar a uma posição que pelas vias tradicionais, se eu bater o pé, talvez eu não consiga chegar. O cenário tem mudado? Sim, tem mudado. Há uma conscientização maior do público feminino com relação à qualidade do trabalho desenvolvido pelas mulheres em igualdade de condições e com muito sucesso em inúmeras empresas envolvendo o setor de tecnologia e, inclusive, outros setores como financeiros, agronegócio, utilidades, etc. Contudo, muitas mulheres que chegam em determinados cargos de gestão, quando elas são entrevistadas, e aí eu colecionei vários depoimentos, elas não gostariam de se identificar. Porque elas dizem que mesmo tendo chego a um determinado cargo de gestão, elas sabem que foi mais difícil chegar e é muito mais fácil, por qualquer motivo, ela ser mandada embora, demitida, enfim, unicamente por uma declaração ou qualquer coisa que represente uma discordância contra o sistema que a levou, que permitiu que ela chegasse àquela posição. Praticamente como se fosse um favor que ela tenha chegado até ali, e não que ela tenha tido realmente tantos ou até mais méritos do que um homem que chegasse na mesma categoria, no mesmo patamar. Bom, será que as mulheres seriam más gestoras? Né? Hoje, essa notícia é de ontem, né? As cidades com prefeitas aqui no Brasil têm 43% menos mortes do que por Covid. Esse estudo é um estudo sério feito pelo INSPER e pela USP, e disse que a maioria dessas cidades, elas adotaram políticas, né, de sanitárias, tomando como exemplo as políticas adotadas pela Nova Zelândia, que é presidida também por uma mulher, que é a Jacinda Ardern, e que, reconhecidamente, no mundo inteiro, foi o país que teve o melhor desempenho com relação à pandemia, né? Trouxe aqui apenas a título de exemplo, né, a imagem da Maria Luísa Trajano, né, e trouxe aqui algumas notícias sobre o Magazine Luiza, que é uma empresa que hoje está entrando em todos os setores da área de tecnologia, adquiriu agora o Kabum, né, só com essa aquisição do Kabum, disparou o valor das ações do Magazine Luiza, né, mas está abrindo inúmeras vagas, setores de logística, setor de e-commerce, e a gente vê que ela é uma excelente administradora, mas que continua sofrendo críticas de todas as naturezas, unicamente por ser mulher. Eu nunca vi alguém questionar, por exemplo, a aparência física de um grande CEO. Se ele é muito alto, muito baixo, muito gordo, muito velho, muito novo, né? Mas a gente vê isso. Não, nossa, mas olha, essa mulher está acabada. Ué, mas o papel dela é outro. Qual que é o estereótipo? Quer dizer que é a menina do biquíni, né, que vai ser preenchida pelo algoritmo. Então, a gente percebe
que existem exigências sobre exigências, muitas vezes completamente impertinentes, mas que recaem sobre uma mulher que está em qualquer setor. E no setor de tecnologia não é diferente. É como eu falei, é a personagem ali do filme, né, do emoji, em que a gente percebe que ela não pode ser a princesa e ser uma programadora competente. Em 2018, o Jornal da USP publicou essa matéria, né? Por que as mulheres estão desaparecendo dos cursos de computação, né? E ele traz esse dado, que na década de 70, a maciça maioria era de mulheres e que hoje está em 15%, e que o percentual está caindo, não só na ciência da computação, como nas engenharias e nas exatas em geral. Esses dados, essas tabelas, inclusive, né, são desse próprio artigo que está mencionado aqui. E o que a professora Renata atribui a isso, né? Na década de 70, até então, os computadores eles eram muito grandes, eles eram realmente utilizados para cálculos, mas com a entrada do chamado computador pessoal, começou a haver o desenvolvimento de jogos. E esses jogos, muitas vezes, eram rudimentares, mas eles eram sempre carrinhos de corrida ou jogos de luta, o que seria atividade masculina. E, a partir de então, começou a haver uma associação das ciências, né, estatísticas e matemáticas, com a figura masculina, e isso, hoje, é perceptível, inclusive, no momento da escolha do vestibular. Muitas mulheres, elas, quando são questionadas a respeito do porquê não para a área de exatas, e os cursos de exata ainda tem uma maciça maioria de homens, né? É como se houvesse uma habilidade natural para exatas para o público masculino. Mas aí a gente vê, então tá, por que nas áreas de humanas nós também temos inúmeros advogados? Por que na medicina nós temos inúmeros médicos homens? Não seria, então, as áreas em que as mulheres deveriam ter uma habilidade natural, né? Não, eles têm habilidade natural porque eles quiserem. Agora, nós teríamos que ter uma habilidade a mais para estar aí nessas áreas de cálculo e assim por diante. E a verdade é que quando a gente vai ver a qualidade da pesquisa científica que as mulheres estão realizando, inclusive nessas áreas, né? E aqui eu me restringi realmente a um público, assim, escolhi pouquíssimas só para mencionar para vocês, a gente fica estarrecido, né? Então, a professora Cláudia de Medeiros, né, professora da Unicamp, extremamente premiada, doutora pela Universidade do Canadá, ela foi presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ela tem inúmeras publicações, ela tem inúmeras premiações, ela é conhecida, ela é referência no mundo inteiro e está trabalhando ativamente, né? Professora Dilma, também, a professora Dilma Menezes da Silva, ela está radicada nos Estados Unidos, ela está na Universidade de Texas e ela também faz muita pesquisa com a questão da computação em nuvem. Professora, essa professora aqui, oh meu Deus, eu não consigo ver o nome, o primeiro nome dela, mas a professora Borini, ela tem um projeto que eu acho sensacional, que é justamente um projeto de incentivo às mulheres nas carreiras de ciências exatas. Porque ela percebe que existem muitos bons potenciais femininos nas carreiras de exatas e elas desistem. Tem estatísticas que falam em desistência de até 94% do público feminino no primeiro ano. Por quê? Porque sofre todo tipo de estereótipo, de bullying de todas as naturezas, sabe que o mercado de trabalho vai ser mais restrito para elas do que para qualquer homem do setor. Por quê? Pelo único e simples fato de serem mulheres. E aqui eu acho, assim, sensacional a professora Clarice, né? Que foi eleita uma das 54 mulheres mais influentes dentro do setor de tecnologia. É muito legal porque eles desenvolveram esse baralho
com as grandes figuras da tecnologia no mundo e ela ganhou 10 de Copas. E é pesquisadora brasileira, né? Então, ela tem também inúmeras publicações. Ela, na verdade, é oriunda da área de letras, não é nem da área de ciência da computação, ela foi para a área, ela é escritora, e ela desenvolveu a teoria da engenharia semiótica a ser aplicada à ciência da computação. Então, realmente, ela conseguiu, assim, quebrar todos os paradigmas e pensar completamente fora da caixa. Agora vem aquela pergunta: quantos pais, né, têm matriculado os filhos, né, as filhas, quando são pequenas, na aula de robótica, né? Quantos pais, né, principalmente aqui no Brasil, que a gente ainda tem muitas, eu falo, nós temos muitas caixas, não que não aconteça em outros lugares do mundo, mas aqui no Brasil eu percebo caixas assim muito bem delimitadas, né? Não, minha filha vai para aula de dança, meu filho não. Né? Meu filho vai para aula de xadrez, a minha filha não, né? Então, quantos né, dos pais estão matriculando os filhos, né, nessa nova linguagem, que é uma linguagem que vai ser uma linguagem universal, todos precisam saber, né? Nós que somos de uma geração mais experiente, sabemos o tanto que já estamos sofrendo, muitas vezes, por falta dessas habilidades que vieram depois da gente. E a gente ainda está tentando se virar. Imagina essa geração se não for muito habilidosa nisso, para qualquer carreira, para qualquer área. No nosso programa lá da universidade, eu sempre bato muito nisso com todos os meus alunos. Tecnologia hoje, ela não pode ser vista apenas em si mesma, porque ela está em tudo. Ela está na medicina, ela está no direito, ela está na segurança pública, ela está na gestão, ela está no financeiro. Qualquer área que você decida se dedicar, você vai ter que se relacionar com tecnologia. E a gente percebe que ainda parece que é um local pouco acessível para uma parcela de público, sem que haja uma consistência da justificativa. Por que não? Por que não termos crianças, independente de gênero, estudando isso? Por que não termos mulheres? Por que não termos adolescentes trabalhando com isso? E é interessante, porque quando a gente vai falar disso, eu acho interessante que eu vejo muito associação de mulher em tecnologia com uma figura, que é da tal da digital influencer. Ou seja, não, tem espaço para a mulher, para ela ficar postando as roupas que ela se troca todos os dias e dando dicas de moda e de beleza. Não que haja algum problema em fazer isso, porque eu acho que cada um faz o que quer e o que gosta, mas eu acho que é limitar demais a atuação do público feminino. E eu não vejo políticas eficientes para a gente mudar essa situação no Brasil. Até porque também, em termos de vagas de trabalho, nós estamos com uma crise generalizada, independente de gênero, independente de raça, isso é um fato, mas o que a gente percebe é que quando a gente fala especificamente de tecnologia, é visto como um campo em que seria praticamente uma escolha da mulher estar nesse campo ou não, e ter uma habilidade ou não para isso. E não se enxergam as barreiras que ela vai ter que enfrentar para conseguir estar nesse campo. Então, eu acho sensacional essa frase da juíza da Suprema Corte, que faleceu agora em 2020, a Ruth Bader, que ela fala, né, quando me perguntam quando haverá o suficiente, né, juízas na Suprema Corte, eu digo, quando houver 9. E 9 é o número máximo de juízes, né, na Suprema Corte. As pessoas ficam chocadas, mas houve 9 homens e nunca ninguém se levantou contra isso.
E é essa a realidade que nós encontramos hoje. Quando há uma mulher que se destaca em qualquer área da tecnologia, é como se ela fosse alguém muito especial. E, de fato, ela teve que ser. Ela teve que enfrentar barreiras e preconceitos e cobranças muito superiores a qualquer outro que estivesse no mesmo posto, na mesma condição. E talvez por isso, né, quando elas se destaquem tanto, né, como o caso das pesquisadoras que eu mencionei, das empresárias que eu mencionei. Mas quanto nós deixamos de aproveitar, né, de grandes cabeças, de grandes gestoras, né, e de grandes possibilidades técnicas por falta de uma política estruturada, né, que enfrente o problema de frente, que reconheça que nós ainda temos um preconceito institucionalizado a respeito da participação das mulheres em diversos setores da economia, especialmente nos cargos mais elevados e naqueles que têm as maiores possibilidades, porque é isso. Hoje, as maiores possibilidades de remunerações, de crescimento, são as empresas de tecnologia. E é por essa razão que acho que hoje, né, é um setor completamente blindado para a ascensão das mulheres. Né? Então, já houve outras épocas em que a medicina assim o era, o direito assim o era. Eu lembro que o dia que eu prestei meu compromisso na Ordem dos Advogados, minha mãe, que também era advogada, na hora que terminou a sessão, ela falou assim, você está vendo aquela mesa? Não tem nenhuma mulher lá. E isso, gente, foi já agora, neste milênio. Eu vou colocar assim para não ficar uma coisa muito pesada, tá? Foi neste milênio, certo? Então, assim, agora, 20 anos depois, nós tivemos a primeira presidente numa cidade que é a terceira, hoje a quarta maior cidade do sul do Brasil. A primeira vez que nós temos uma presidente mulher na direção dos quadros da Ordem dos Advogados em Londrina. Então, assim, demora para se permitir. Agora, eu não sei até que ponto, até quando nós vamos ter que insistir e brigar tanto, né, para mostrar o óbvio, né, para mostrar que nós somos capazes, competentes e, principalmente, né, que não se estrutura hoje nenhum setor da economia sem o trabalho feminino qualificado e necessário em todos esses setores. Porque essa que é a realidade. Não se trata mais, é homem ou é mulher, é a qualidade do trabalho que tem sido prestado por todas essas mulheres. Só para encerrar, queria só fazer mais duas pontuações, né? Aí no gancho do que a professora Nadeja comentou. A primeira é que entrou em vigência a LGPD, né? E deveria trazer alguns parâmetros e alguns critérios aí, né, para o tratamento de dados, etc. E praticamente deixou tudo nas costas de uma agência, né, de um agente, né, protetor de dados, que até agora é meio cabeça de bacalhau. Ninguém sabe como é que vai ser, ninguém nunca viu, ninguém sabe quais são os parâmetros de atuação, como que vai ser feito esse tratamento e qual que vai ser a responsabilização. Então, visto isso, quando nós falamos que nós não temos uma transparência necessária, nós também ainda não temos sequer como vai ser feito o tratamento desses dados, ou seja, quais dados a gente precisa ter acesso e quais dados a gente não deve ter acesso, efetivamente, né? Dados estatísticos, dados quantitativos, nós precisamos saber. E me chamou a atenção que quando eu estava pegando esses dados para fazer essa apresentação, eu achei muitas lacunas no site do IBGE, que deveria ter tudo ali, além dos dados estarem extremamente desatualizados, está tudo cheio de lacuna. Então, eu não consegui trazer, né? Talvez, faço aqui a minha culpa, tá? Posso não ter sido apta o suficiente para garimpar esses dados da maneira adequada. Mas eu acho que não foi, porque vinha assim, um dado, outro dado,
um espaço, outro dado. Então, acho que não foi realmente uma falha minha. Acho que é alguma lacuna que por algum motivo não foi preenchido, mas nós não temos dados, ou todos os dados oficiais a respeito da participação das mulheres nas empresas de tecnologia, né? Então, acabamos tendo aí outras pesquisas, mas o dado oficial eu acabei não conseguindo apurar. E, por fim, a pessoa que me apresentou para a Nadejda, uma amiga em comum nossa, ela tem uma irmã que é uma CPO no Vale, né? Que inclusive ganhou aí prêmios, né? Em razão da sua atuação e tudo mais. E ela deu uma entrevista que eu li e eu achei sensacional, porque quando perguntaram para ela, né? Quais foram os maiores desafios? Ela falou assim, mas sem titubear. Primeiro que eu sou mulher, segundo que eu sou latina. O resto, tirei de letra. Então, não vai ser diferente aqui, né? No Brasil, a gente talvez fuja do fato de ser latino, porque somos maciçamente brasileiros e todos somos latinos aqui também, mas, sem dúvida nenhuma, ser mulher ainda, né, pode ser um critério por si só no momento da gente ter uma atuação nessa área de tecnologia. Gente, era isso. Desculpa se eu falei demais. E Imagina, vamos ver as contribuições aí do pessoal no chat. muito legal. Antes da gente abrir, eu queria só dizer uma coisa que eu acho muito interessante. Aquela imagem que todo mundo adora, né? Que é aquela imagem do "we can do it", né? E aí, quando eu estava fazendo doutorado, eu fui ler e é muito interessante que aquilo ali é uma imagem oficial. Aquilo é uma imagem do Estado americano que chamou as mulheres para dentro das fábricas na Segunda Guerra, dizendo, olha, venham, vocês são capazes. E aí o interessante é que quando a guerra acaba, eles dizem, não, veja bem, seus filhos estão abandonados. Voltem para as suas casas. Só que aí o bonde já tinha passado, né? O trem já tinha ido. E o próprio capitalismo já tinha achado um ótimo negócio pagar menos para as mulheres fazerem o mesmo trabalho. E aí, então, na verdade, é muito interessante esse debate sobre a institucionalização desse processo, né? Então, vocês podem fazer quando aqui a estrutura interessa. Depois, vocês não podem fazer quando a estrutura não interessa. E aí, quando eu estava fazendo uma pesquisa para o meu livro, eu trabalhei as profissões imperiais, né? Então, direito, medicina e engenharia. E aí, o muito interessante é que o direito ele já é uma profissão de mulheres, né? Totalmente feminilizado. A medicina já tem um futuro feminilizado, porque desde 2004, no Brasil, mais mulheres do que homens entram na Universidade de Medicina e nada acontece nessas engenharias. Né? Não só as mulheres não avança dos 25%, como não avança depois na execução do trabalho. E a coisa interessante é que o direito não só se feminilizou, como empobreceu. Ele é uma profissão, somente a advocacia, ele é cada vez uma profissão mais empobrecida, e a medicina também. Apesar ela também, na média, ela perde. E a engenharia, principalmente as engenharias ligadas à tecnologia, não. Então, é muito interessante, porque o momento onde se feminiliza, automaticamente se empobrece. Né? E aquilo que não se feminiliza, não se empobrece. Ou, na verdade, aquilo que não se empobrece, não se feminiliza. Eu acho que esse debate A gente tem uma pergunta aqui no chat. As mulheres americanas estão em melhor condição do que as brasileiras em relação à indústria de tecnologia? Isso é uma boa pergunta. A outra é, vocês acreditam que se discutirmos ou refletirmos sobre gênero, identidade de gênero nas escolas, podem mudar a estrutura para o futuro? Tá, obrigada, Temis, pela sua apresentação. Você ia falando, eu ia anotando coisas aqui, porque é muita coisa que a gente vai lembrando, né, e que quer comentar. Na minha apresentação eu não falei, mas ainda bem que a Temis comentou a questão das mulheres como melhores gestoras, né? Uma pergunta, ela colocou como uma pergunta. E é muito interessante. Eu não tratei dessa questão na apresentação, porque
eu acho que já é fato bastante divulgado e conhecido. As empresas que têm diversidade de gênero, a cifra é que elas têm 93% mais chance de superar financeiramente suas concorrentes, e por aí vai. Só que essa análise ou essa pergunta, a gente tem que tomar cuidado com ela, porque não é o caso não é um clube da Luluzinha, entendeu? Essas mulheres, elas têm sucesso na administração, no gerenciamento, na política. Por quê? A gente tem que prestar atenção como elas se comportam, porque a gente também tem Margaret Thatcher, né? A gente também tem mulheres que não avançam a questão de gênero. Então, precisa ter isso bem em mente. O que eu queria dizer é que os espaços que as mulheres ocupam na sociedade hoje, eles foram conquistados com muita disputa e ativismo feminista. Mas nós ainda vivemos em um sistema patriarcal. Esses avanços, a gente pode ter um retrocesso. E a gente pode falar um pouco sobre os retrocessos que estão acontecendo no Brasil e no Vale do Silício, neste momento agora. O feminismo, ele cobra uma mudança nas relações de poder e nas relações sociais. Por isso, ele gera atrito, gera resistência. Mas a gente não pode esquecer de onde nós viemos. Tá? O que nos trouxe até aqui? As lutas que nos trouxeram até aqui e para onde a gente quer continuar. O que nós temos hoje foi resultado de uma larga caminhada bem difícil. E, infelizmente, o que a gente está vendo hoje em dia é que as pessoas pensam que as mulheres têm um mérito, né? Até a falácia do mérito, e conseguiram por si só, se comportam de uma forma que respeita a ordem patriarcal e conseguiram um sucesso. No Brasil, essa realidade e ideologia antifeminista, ela se traduz em ataques às políticas públicas voltadas às mulheres e a gente, frente a isso, a gente não pode ter vergonha de assumir que a inclusão de gênero, a diversidade de gênero é um dos vieses da luta feminista. Nós somos feministas porque defendemos a igualdade de gênero, defendemos os direitos humanos e somos contra todo tipo de discriminação. Pessoalmente, eu associo o benefício, a vantagem que as mulheres trazem no gerenciamento das empresas ou na política a nível internacional, nacional e internacional, é porque elas estão lutando para serem mais inclusivas, não só em questão de gênero, mas em questão de raça, de etnia, de religião. A presidente da Nova Zelândia, ela se destacou muito internacionalmente, não só pela resposta à pandemia, mas se vocês lembram, antes da pandemia, a resposta que ela deu a um ataque terrorista, né? Ela se destacou como liderança. A atuação que ela teve foi diferente. E é isso que a gente precisa estar atento. Não é o sucesso de uma mulher porque ela fez isso e teve o seu mérito pessoal, né? A gente vai cair na falácia do mérito. Tampouco é um clube de Luluzinha, é uma ideologia. E a ideologia que a gente está falando de inclusão e igualdade de gênero é uma ideologia feminista. As outras coisas que eu fiquei pensando também, antes de responder a pergunta da Cíntia, eu vou chegar lá, mas é que eu queria fazer um parênteses, porque a situação, a gente está tratando da situação numa indústria, né? A indústria de tecnologia, e a Themis muito bem abordou e incorporou questões do setor jurídico, né, do Supremo, como é que está integrado o Supremo nos Estados Unidos, como é que está a diversidade e inclusão de gênero no Supremo brasileiro, né? Então são questões que a gente precisa conversar também,
Mas o parênteses que eu queria fazer é que a gente falou das dificuldades dos dados, né? Então, a gente tem dificuldade dos dados a nível de empresa, da transparência, mas a gente também tem dificuldades nos dados nacionais. Então, a questão que a Temis colocou aí, ela também passa muito pelo censo. A gente precisa do censo. Por que a gente precisa do censo? Aqui nos Estados Unidos, o Trump atacou e tentou sabotar o censo de todas as maneiras possíveis. Por quê? Porque eles não querem que essa informação, uma informação que a gente precisa para análise, para comparação, esteja disponível. E eu penso que de forma semelhante aconteceu no Brasil, com os ataques e sabotagem contra o censo. Esse ano é ano de censo na maioria dos países europeus. Aí eu também vou observar o que vai acontecer, porque, como eu insisto, nós precisamos desses dados. A gente precisa fazer análise e comparar realmente. E o outro parêntese também que eu fiquei pensando é sobre a dificuldade que a gente tem. Nós temos as leis, mas não conseguimos fiscalizar, não conseguimos atuar as empresas ou quem é contra isso. Um grande exemplo na minha cabeça sobre isso é o que aconteceu com o movimento do Me Too. Tá? Embora o movimento ele tenha trazido à tona e proporcionado uma maior conscientização sobre a prevalência do abuso sexual no trabalho, no Vale do Silício também, em Hollywood, em diversas partes, mas o Vale do Silício está cheio de escândalo, de abuso e assédio sexual no trabalho. Apesar disso, é muito difícil levar um caso desses de abuso, assédio sexual aos tribunais ou ganhar um caso desses, né? Então, a gente está vendo questões que até hoje não andaram. O Me Too teve um papel importante, mas ainda na prática nós ainda não estamos vendo o resultado dessas questões. Agora, sim, pronto, falei o que eu queria falar, que eu tinha anotado que eu queria falar, e voltando à pergunta da Cíntia, desculpa pela demora, sobre se as mulheres americanas estão em melhor condição do que as brasileiras. Olha, Cíntia, a gente não pode generalizar. Quando você fala mulheres americanas, aí eu já vou, né, pedir um momento, porque, não, aqui nós temos uma grande discrepância entre as mulheres. Quando eu tentei falar sobre a questão de gênero, também se aplica a discriminação de gênero, também nós vemos reflexos e discriminação de raça, de religião, de etnia. Então, aqui nos Estados Unidos, depende. Se você for uma mulher branca, com possibilidades econômicas, aí você tem acesso a mais oportunidades do que no Brasil. Aí eu até concordo que não assim que estou em melhor condição, mas você tem acesso a oportunidades melhores do que no Brasil. Mas se você for uma latina, se você for uma negra afro-americana, não. Aí eu não vejo você com acesso às oportunidades melhores do que no Brasil. Dito isso, acho que a Mônica e a Temis também ressaltaram que, em termos de volume, a Califórnia, principalmente o Vale do Silício, estão assim em graus de magnitude acima do que é produzido no Brasil. Então, essa é uma questão de número mesmo, né? Então, se você está olhando condição, acesso a essas empresas, a esse tipo de trabalho, então, sim, a resposta seria sim. Mas eu queria realmente chamar a atenção para essa diferença, né? Que existe, mulheres em conjunto, não é assim. Agora eu queria, só para terminar, desculpa, Mônica, sobre o comentário que você falou sobre mulheres na medicina, mulheres na engenharia, eu não sei dos dados no Brasil, eu tenho os dados aqui dos Estados Unidos, e eu acompanho muito a questão da área de saúde, porque o meu enfoque também é políticas de saúde pública. Nos Estados Unidos, você tem as mulheres, já são maioria nas universidades, tanto na medicina quanto na engenharia.
tá? As mulheres são maioria na medicina e na engenharia. O que acontece? Na medicina, as mulheres, ao desenvolver, elas tendem a não se especializarem tanto e acabam em cargos mais de urgência. Então, elas são maioria no setor de saúde, mas elas não são os professores nas faculdades de medicina, por exemplo. Elas não são os chefes de departamento nos hospitais. Então, tem essa questão. São maioria absoluta em termos de enfermeiras e assistentes de enfermeira e por aí, né? Na engenharia, as mulheres nos Estados Unidos são maioria nas universidades. Agora, um fato curioso. Mais de 60% delas sequer entra no mercado de trabalho depois de formadas. Então, essa é uma questão muito importante, muito interessante, tem muitas nuances e a gente pode conversar sobre elas. Eu queria só dar um exemplo de uma conversa que eu tive com a decana de uma universidade de engenharia da Stanford, ok? A decana da Universidade de Engenharia da Stanford. A gente estava conversando porque eles estavam com uma dificuldade, ela estava me contando da dificuldade que ela tinha de recrutar alunos para mestrado e doutorado, alunas mulheres. Ela queria, né? Ela queria uma política de inclusão. E eles estavam tentando ver o que faziam, o que podiam fazer. Justamente quando a mulher está entrando na fase que se espera que ela entre na fase de reprodução, maternidade, corresponde aos anos que ela estaria fazendo um mestrado ou um doutorado. Então, tem esse conflito muito presente. Aí a decana falou assim, mas a gente resolveu essa questão porque nós criamos um quartinho para lactação. Ok, eu fui visitar o quartinho de lactação. Era um guarda-roupa pequenininho assim. Eu falei assim, gente, quem é a mãe que vai falar, nossa, eu quero amamentar naquele guarda-roupa? Entendeu? Então, tem questões assim, essas nuances que persistem. E com isso eu me calo. Obrigada. Tênis. Bom, com relação à colocação da Cíntia, eu não tenho tanto, eu passei uma temporada no Vale do Silício, eu acompanhei algumas coisas, mas obviamente a professora Nadeja estudou muito mais e permaneceu muito mais tempo no Vale do Silício, então com muito mais condição de trazer aí informações mais consistentes. Eu só quero fazer uma colocação que foi uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu estava lá, porque, assim, realmente a gente estava bem ali em Palo Alto, que é o que reúne tudo ali em volta, né? E um dia eu estou indo buscar meus filhos na escola, e aí vem aquela notícia que, tá tendo ali tá tendo um movimento ali no Google. E eram os funcionários do Google que tinham feito lá uma passeata, enfim, alguma coisa, brigando por condições de trabalho melhores. Só que eu não sei se vocês já ouviram isso nos Estados Unidos, não sei se a Nadejda já ouviu isso nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil existe às vezes, né, a expressão, não, mas é um lugar, olha, é padrão Google de regime de trabalho, como se isso fosse o que houvesse de melhor, né? Então, o que eu penso? Né? Eu faço minhas aí as considerações da professora Nadejda. Eu não acho que a gente consiga comparar, né? As mulheres estão melhores aqui ou nos Estados Unidos? Os negros estão melhores aqui ou nos Estados Unidos? Porque não é um fato dissociado do restante, né? Quem é essa mulher? Essa mulher, ela é instruída, ela é de que raça que ela é, ela enfim, né? Qual que é a qualificação dela e com tudo mais. Eu acho que, obviamente, existem vários critérios, além do gênero, que hoje são levados em consideração quando a gente fala em regime de trabalho, discriminação, determinados cargos que você consegue ascender.
E isso eu acho que vale tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, né? Então, eu não acho que a gente consiga, eu acho que é muito perigoso a gente tentar dar uma resposta objetiva com relação a isso. A outra coisa que eu também acho que era importante, né, que eu também gostaria de falar, né, pegando aí a fala da professora Nadejda, com relação a esse parto, né, de lactação, eu vi uma reportagem, não faz muito tempo, eu não sei agora em qual veículo que foi, gente, me perdoe, eu vou depois até tentar buscar, mas assim, enaltecendo, né, a carreira de mulheres que realmente assim valorizavam as suas profissões e assim que, em razão disso, abriram mão da licença maternidade. Olha que maravilha! Olha que coisa boa, né? Tua carreira, sua vida. Larga o teu filho, você não precisa amamentar, né? Nem é importante, né? Nem é importante. Então, assim, não, voltei para o meu trabalho depois de... E, assim, mulheres que poderiam ter, porque a gente sabe que existem algumas que não têm essa escolha, tem que voltar, não tem jeito. Mas elas poderiam ter tido uma licença maternidade e voltaram. Entre outras coisas, porque tiveram medo de ficar afastada por determinado prazo de tempo. Né? Que 3 meses, 4 meses, 5 meses, poderia ser tempo demais. E assim, nas entrelinhas, se eu sair tudo isso, eu vou perder meu posto. Alguém me passa. E eu não recupero mais o que eu demorei tanto para conseguir. Né? Então, quando a gente lê, né, no Modernidade Líquida do Bauman, né, que filhos estão se tornando, né, o produto de consumo mais caro, né, porque o preço que ele cobra não é o preço do que você vai investir nele, mas é a mudança da vida, e que ele faz uma analogia, né, nos dias atuais, você contratar essa hipoteca a longo prazo, né, sem nenhuma garantia, porque não tem nem lá a garantia dos bens duráveis, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. É por isso que a gente vê que hoje muitas mulheres, né, além de ter menos filhos, né, optam por não ter filhos, porque muitas vezes isso vai representar justamente, eu vou ter que fazer uma escolha. Então, ou eu não consigo continuar com meu mestrado, etc., ou para eu fazer, eu vou ter que, sei lá, né, abrir mão de momentos com a minha família. E assim, a gente que tenta insistir, eu pelo menos estou tentando insistir nas duas coisas, gente, olha, é difícil. É bastante, demanda muito. É como se o cuidado e a reprodução fosse uma tarefa exclusiva das mulheres. E, na verdade, esse é o grande ponto, né? Eu me lembro que no doutorado, quando eu fui estudar a questão da mulher na educação superior, e aí eu fui atrás do problema do direito, no final das contas, o resultado é sempre o mesmo. Não se divide a tarefa do cuidado, se coloca o cuidado como algo que não só exclusivamente feminino, mas algo a ser ultrapassado, você vai ter que acabar com o cuidado, o que, na verdade, é um equívoco estrutural, porque o cuidado é a humanidade, né? O cuidado, né? Como que a civilização começa? Começa quando se descobre, né, uma estrutura de um fêmur que foi curado, quer dizer, alguém ficou com aquela pessoa para curar aquele fêmur. E a lógica é essa, né? Como disse a Nadejda, essa estrutura da masculinização do lugar da mulher, e a gente vai agora vivendo um problema da não continuação da sociedade. Porque nós, no Brasil, aqui, já temos 1,7 filhos por mulher, o que já não garante nem a manutenção da população. A Europa vive uma situação periclitante. A professora Sandra, que nos acompanha, estava dizendo que Portugal é 1,3 filhos por mulher. Quer dizer, a gente ainda está vivendo aí no limite do razoável. Vou devolver a palavra para a professora Nadejda, professora Tênis. Ficou a pergunta do Pierre, a professora Nadejda me lembrou aqui, mas aí acho que a gente pode responder aí no bojo
da gente encerrar, para a gente não levar bronca depois. Então, eu devolvo aí a palavra, Nadeja. Eu vou tentar ser rápida, o que para mim é um pouco difícil, mas bem, não, eu acho, Pierre, a sua ideia muito interessante, muito válida. Acontece que eu também vejo o que nós estamos vivendo aqui nos Estados Unidos, que é uma resistência muito grande. Você deve ter ouvido falar, tem um conflito com a ideia de se ensinar a teoria crítica de raça, em inglês Critical Race Theory, né, que foi proposta para ser ensinada nas escolas, e principalmente os republicanos são contra, mas tem 40% mais ou menos da população, dependendo do estado, que é muito contra esse tipo de iniciativa. E essa teoria crítica de raça, ela, assim, a noção básica dela é falando que racismo existe, que o conceito de raça é uma construção social e que tem outras formas para valorizar, outras culturas, outras formas de transferência de conhecimento, etc, etc. Né? Então, são coisas assim que eu vejo bem básicas e que estão enfrentando muita resistência. Da mesma forma, eu penso que seria se propuséssemos um ensino que trata a questão de gênero. A questão de gênero, o que é, como é, a sexualidade, todas essas coisas, neste momento, elas estão sofrendo ataques muito fortes, e eu acho que a ideia é válida, que a gente deve pensar numa estratégia, mas o momento agora é o momento de segurar as pontas, porque nós estamos sofrendo perdas para todos os lados. Eu concordo com a Nadeja. Até porque, pelo menos assim, do que eu percebo, né, embora a ideia seja muito boa, a gente precisaria conseguir uma estruturação muito adequada. Se ela não for muito bem conduzida, os fins a que ela se dedica, ela pode não só não atingir, como implicar, muitas vezes, em mais retrocesso ainda. Se não for muito bem conduzida, se não for muito bem debatida, se os seus objetivos não forem muito bem executados, eu tenho um pouco de medo da maneira que isso possa vir a ser conduzido e das motivações que ensejem a forma de se colocar isso dentro de uma sala de aula. Então, é complicado. Eu acho que a gente precisa ainda caminhar alguns passos para chegar até lá. Mas vamos caminhar e não podemos... Eu acho que o ponto mais importante é esse, é a gente se conscientizar do que a gente já conseguiu e não aceitar menos do que isso. A gente tem que, né, continuar, sempre seguir conseguindo um pouco mais, que seja um passinho de cada vez, mas a gente não pode aceitar, né, o retorno, a gente não pode retroceder. E é isso que muitas vezes eu fico um pouco preocupada, às vezes eu vejo as pessoas um pouco dispersas e perdem o foco e não se dão conta de um retrocesso aqui, um retrocesso ali, que quando a gente vê o resultado final é muito grande. Então, acho a ideia, né, faço minhas as palavras da professora Nadeja, a ideia é boa, mas eu acho que a gente ainda não está em condições de implementar. Uma frase fantástica da Simone de Beauvoir, né, que basta a primeira crise, né, para os direitos das mulheres serem retirados, né? E a gente vive isso agora. Eu queria acrescentar só uma coisa interessante, que aqui nos Estados Unidos, assim, a educação sobre gênero, né, ela ocorre nas escolas em diferentes níveis, mas o que mais aconteceu de importante em termos de conscientização da população em geral, né, porque não é só as crianças, os pais também precisam ser conscientizados, etc.,
foi que do Dia Internacional da Mulher, de um dia, no 8 de março, a coisa se transformou em um mês. Então, nós temos agora um mês, que seria, como tem o mês da consciência negra, nós temos um mês de comemoração e celebração da mulher, dos ganhos, dos avanços, e é uma oportunidade de se debater a questão de gênero, de colocar, de fazer uma reflexão sobre o momento que estamos vivendo e os passos, a nossa caminhada. Então, eu vejo isso como uma coisa positiva. Não é uma cartilha estruturada para uma escola, mas é uma coisa orgânica que evoluiu e eu acho que está tendo bons resultados. Bom, então, primeiro, antes de passar a palavra de novo para vocês fazerem um fechamento e a gente terminar, queria agradecer muito a presença de todo mundo, dizer que essa aí, aqui é a ideia da Concepto, é a gente criando espaços de conversa, de debate e sair um pouco da caixinha e poder fazer esses cruzamentos de saberes complexos, né? A nossa ideia é exatamente sair conversando aí com o mundo nesse momento tão difícil, como que a gente pensa fora do nosso quadrado, como a gente faz novas conversas. Então, eu queria agradecer muito a presença de todo mundo que está aqui até essa hora, queria agradecer muito a equipe que ajudou a gente a montar, dizer a Ariane, todo mundo que está participando, e eu espero que a gente se encontre novamente. Então, aqui vou devolver aqui a palavra para as professoras, para elas terminarem, e a gente encerra por aqui. Eu só posso agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que não foi nem tão cansativo, foi muito mais instigante, né? A gente estar junto, poder pontuar essas situações e pelo menos tentar refletir, né, sobre as ramificações que isso atinge, né, em todos os campos aí, e dizer que a gente persiste. A gente persiste. E mais uma coisa, né? E a professora Nadejda, ela não é só autora de livros, né, de economia, né, nem só de livros. Veja que ela tem um prefácio de um prêmio Nobel numa obra dela. Quase morri de orgulho quando eu soube disso. Mas ela também tem uma obra, coisa mais linda, né, infantil, que eu dei para minha filha com muito orgulho e que recomendo demais para todo mundo, que é a Sofia Joaninha. Obrigada, Temi. Não, gente, eu não sou muito boa de encerrar e eu acho que esse tema, esse debate não se encerra assim, né? Então, eu queria terminar a nossa palestra com um convite, né? Um convite a todos os participantes para que a gente continue conversando através da Conceptual Courses, através da Mônica, porque é um tema em evolução, a gente quer continuar a caminhada, a gente quer persistir, como a Temis comentou, e a gente precisa dessa união, a gente precisa um alimentar o outro e a coisa vai caminhando assim. Então, obrigada a todos. Vamos fazer essa pesquisa agora no Brasil, né, Temis? Eu falei para a Nadejda que a gente tem que agora traduzir o livro e fazer a pesquisa aqui nas relações também de gênero na indústria brasileira, porque, apesar do que parece, a indústria brasileira é produtiva, tem uma contribuição, teve aí, nos últimos anos, mais percalços, mas ela tem qualidade, ela tem muita coisa interessante sendo produzida cientificamente no Brasil e tecnologicamente no Brasil, né? Aí muitas mulheres participam aí desse processo de qualidade. Bom, então, muito obrigada, boa noite a todas e todos, e a gente espera revê-los rapidamente em outros eventos, em outros cursos. Acompanhe a página da Concept, e hoje a gente vai conversando, agradecer o IDP também, nos colaborou aqui com a gente nesse processo. Muito obrigada e até a próxima, gente. Boa noite.